Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início mais uma sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje no grande expediente há apenas um projeto de resolução para ser deliberado às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia são 10 itens e 7 projetos já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é a segunda discussão e votação de um projeto que garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesárea a partir da 39ª semana de gravidez. Esse item já foi aprovado na última sessão e agora será a votação em segundo turno. Outro item que pode ser votado é um projeto de decreto legislativo que aprova as contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro de 2021. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, iniciamos os trabalhos da 48ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todas, a todos, e boa tarde às vereadoras e os vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu estou falando agora e sinto dar essa notícia de uma amiga de muitos anos, a Didil, todo mundo a conhecia assim, que faleceu essa madrugada. E o velório está sendo em bom sucesso e eu tenho que estar junto com a família nesse momento de dor, que para mim também é um momento de dor, tendo em vista que era uma grande amiga mesmo, de muitos anos, de muitas lutas, de lutas pela moradia. Ela morava ali no Alvorada e uma militante da causa habitacional que veio a óbito. Não posso deixar também de dizer o abandono que hoje ocorre no Hospital dos Pimentas. Todo mundo sabe que um dia a gente vai, mas a forma como se está tratando as pessoas naquele hospital é, no mínimo, um desrespeito. Falta um médico, devido ao atraso de pagamento, mas, independente disso, o respeito à vida das pessoas que estão lá, não tem culpa da gestão e não tem culpa se está havendo atraso de pagamento. Então, quero dizer que, semana passada, eu perdi também o Nacional, outro amigo de luta da questão de moradia, lá na Ponte Alta, e é inexplicável que um hospital, que além de estar inconcluso, ele não tem um atendimento humanizado e médicos para atender. Mas eu quero também falar sobre um tema da saúde que é muito relevante, que é a questão do Setembro Amarelo. Infelizmente, cresce o número de suicídio e, principalmente, entre os jovens. Então, eu gostaria de solicitar muito à Secretaria da Saúde que fizesse campanhas a respeito dessa questão. Os jovens hoje perderam o senso, já não tem sentido a vida. E isso, a educação tem que trabalhar muito essa questão, porque a vida é o bem maior que a gente tem e é inexplicável a questão do suicídio, além de atingir os idosos pelo abandono das famílias, também aos jovens.
Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de prestar a minha solidariedade à Aniele Franco. Assédio em qualquer lugar é um absurdo e nós não podemos aceitar. E parabenizo o presidente Lula por ter tomado posição. Agora, é muito triste ver que essa cultura machista ainda predomina. Então, nós, mulheres, temos que denunciar mesmo o assédio, a violência contra a mulher. E o assédio hoje está em todos os lugares, de todos os lugares, em todos, inclusive em ministério. E, por isso, eu acho que é exemplar ter afastado uma pessoa que, com posições brilhantes, porém com uma prática desrespeitosa. E, nesse sentido, eu quero dizer que eu concordo muito. Fez o assédio, tem que ser retirado, independente da capacidade intelectual, porque muitos se dizem mestres, professores, mas são assediadores. Então, presidente Lula, essa questão da Aniele Franco comoveu todas as mulheres. Eu quero prestar aqui o meu total apoio a ela e dizer que eu conheço ela na posse, ela, o esposo, com a filha, e, infelizmente, alguns desrespeitam a figura, e ela teve coragem de dizer desse problema. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu estou indo porque, infelizmente, o velório tem hora marcada e eu tenho que dar meu apoio à família lá em Bom Sucesso. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, eu estou até me antecipando, porque devido a também a ir a um velório que está ocorrendo e o féretro será a partir das 15 horas, eu peço até escusas aqui à mesa, aos colegas vereadores, porque terei que me ausentar devido a esse caso. E hoje veio a falecer o Júlio de Oliveira Garcia, conhecido como o Julinho, o garçom. Pessoa essa que participou da minha primeira eleição, juntamente com o senhor Elísio Correia de Araújo, que também já se foi, e é pai de uma funcionária nossa, da Sueli Ferraz Garcia. Sueli Ferraz é diretora de carreira desta casa e não poderíamos deixar de prestar esta justa homenagem, que seja inserido nos anais da casa através da ata dos trabalhos legislativos. E também colocar para esta casa que também faleceu a senhora Maria José, é mãe de uma pessoa que há muitos anos, pessoa que é mãe deste amigo do Zafra, da Nelma, avó da Michele e familiares, que não são ligados a este vereador, mas não poderíamos deixar de prestar esta justa homenagem, que seja inserido também através das atas do trabalho legislativo, para que vá para os anais desta casa. E dessa forma eu encerro, me antecipo e peço escusas mais uma vez por ter que deixar este plenário para ir, assim como a colega também pediu, a Janete Rocha Pietá, para ir neste velório que ocorre neste momento do senhor Júlio Garcia. Tenho dito. Obrigado. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Eu gostaria de fazer menção ao ocorrido aí do ex-ministro
Silvio de Almeida e também fazer alguma correção aqui na tribuna. Primeiro, elogiar o presidente Lula, vereadora Janete Rocha Pietá, não faz sentido, porque o governo já sabia desde janeiro, segundo o UOL, das denúncias que envolviam o ex-ministro Silvio de Almeida. O governo Lula já sabia desde janeiro das denúncias que envolvia Silvio de Almeida, segundo o UOL. Janja já sabia. E aquela história de mexeu com uma, mexeu com todas, cai por terra. E a história que muitos faziam questão de subir na tribuna e vir aqui, pintou o clima, machista. Isso cai por terra, porque o governo do presidente Lula foi conivente com a violência sexual contra várias mulheres. Várias mulheres. A postura de exonerar, de retirar o ministro, foi uma postura que não tinha para onde recorrer, porque o povo caiu em cima, a mídia caiu em cima. Ia fazer o quê? Ia continuar com aquela coisinha, com a voz aveludada, uma vozinha tão bonitinha, mas que nunca escondeu nada de ninguém. Que falava dos Yanomami, e em 2023, teve muita gente que subiu aqui nessa tribuna para criticar o governo anterior. Está morrendo os Yanomami, as crianças Yanomami estão morrendo. E agora? Continua do mesmo jeito. Mas era o governo anterior, era o governo do Bolsonaro, que matava as crianças Yanomami, não era? E as crianças continuam morrendo do mesmo jeito. Enfim, nós queremos que haja justiça e que as mulheres, principalmente as feministas desse país, principalmente Janja, venha se posicionar em favor das mulheres. Em favor das mulheres. Porque foram várias mulheres. E não foram mulheres de direita, foram mulheres de esquerda. Mulheres que defendem uma ideologia de esquerda, que precisam ser protegidas, que precisam ser respeitadas como todas as mulheres desse país. Graças a Deus que o camarada da voz aveludada foi desmascarado. Espero que o novo ministro, a nova ministra, venha condizer com a pasta pretendida. Que Deus abençoe e salve as mulheres dessa nação que sofrem todos os dias com pessoas como Silvio de Almeida. Com a palavra, o vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bem, presidente, eu não ia subir nessa tribuna, mas depois ouvindo o professor Wellington Bezerra, pastor Wellington Bezerra falar, eu só queria saber o seguinte: eu não vi o professor Rômulo Bezerra subir aqui para falar, né? Que isso é interessante. Fiquei com a... Eu gostaria de ver a posição do professor, né? Rômulo, né? Depois do que o pastor Wellington Bezerra disse, né? E eu gostaria de saber se o professor também, grande historiador, professor de história, né? No qual a gente tem muito a aprender, sempre aprendemos com ele, Edmilson de Souza, não vai falar nada, foi uma companheira do partido dele, né? E eu quero ver a posição agora do vereador, não vai falar, não.
Ah, não é do pessoal? É do PT? Ah, então eu acredito que o doutor Marcelo vai falar, né? Que é o grande companheiro do PT, né? Ah, não? Ah, então tá bom. É só isso, só, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Dourado. Boa tarde a todos e a todas, a todo o público presente que nos acompanham pelas redes sociais, né? O que me traz nessa tribuna hoje é para dizer um pouco, falar um pouco sobre o que aconteceu esses últimos dias, né? Caminhando ao lado do Eloy Pietá, que foi o melhor prefeito que a cidade de Guarulhos já teve. Eu apresentei recentemente um projeto de lei, que é o projeto 159 de 2024, né, propondo a regularização fundiária, a regularização dos imóveis das comunidades aqui na cidade de Guarulhos. E tive o prazer, né, na sexta-feira à noite, estar junto com o Eloy Pietá. A gente esteve ali na região ali do Palmira, na comunidade do Pantanal, onde as pessoas falavam assim, olha, a gente deve muito ao Eloy. A gente ia sair daqui, mas o Eloy deu o direito da gente permanecer aqui por 90 anos, né? Dando um pouco de tranquilidade para aquela população que reside e mora ali na comunidade do Pantanal, né? Como tantas outras áreas, né, que o Eloy, enquanto prefeito aqui da cidade de Guarulhos, ele fez a regularização dos imóveis. E eu vejo, por exemplo, né, na atual gestão, o que o atual prefeito fez, né, e, de certa forma, essa casa permitiu, foi que tivesse desapropriação de moradias, como aconteceu no Morro do Amor, como aconteceu lá na comunidade do Sata, né, e como acontece constantemente, vereadores e vereadoras, lá na comunidade da Vila Nova Cumbica. Quer dizer, a comunidade da Vila Nova Cumbica, se não me engano, é a segunda maior comunidade da cidade de Guarulhos e constantemente aquela população vive sendo ameaçada de perder as casas, de serem colocadas para a rua. E isso eu acho que é um absurdo muito grande, né? A única coisa que a população precisa e que merece é dignidade e ter a moradia assegurada. E não ameaça constantemente, como é o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. E por um prazer muito grande, né, o Eloy, junto com a Fran, estiveram lá na comunidade da Vila Nova Cumbica, andaram pela comunidade, conversaram com a população. Inclusive, olha, tem gente que fala assim, olha, o Eloy tá velhinho. O Eloy até futebol ele jogou lá com a molecada. Até futebol ele jogou. Fazer uma brecha aqui, uma pausa, né? Tem imagens, Edmilson. Se puder, o presidente pode colocar na tela as imagens do Eloy jogando futebol. Eu vou falar, eu tenho praticamente a metade da idade dele, não consegui acompanhar o ritmo dele, que é um ritmo realmente muito acelerado, né? Mas foi muito bom ver o carinho com que a população, né, principalmente que os moradores das comunidades, recebem o Eloy. E ele fez um compromisso de que, ele voltando para a prefeitura, ele irá dar sequência na regularização dos imóveis da comunidade, né, de muitas comunidades aqui da cidade de Cumbica, de Guarulhos, e mais precisamente a comunidade ali da Vila Nova Cumbica, a qual o Eloy Pietá ele teve ontem junto com a Fran, e foi um compromisso firmado pelos dois, tanto pelo Eloy quanto pela Fran. E eu acho que isso dá um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, e a gente tem que lutar, sim, para que não só
na comunidade da Vila Nova Cumbica, como tantas outras comunidades, as pessoas tenham a moradia garantida, a moradia segurada, e não tirar as pessoas da casa. Porque tem aqui, ó, por exemplo, aqui na Câmara a gente tem o Geleia, que é protetor dos animais. Se a gente colocar um cachorro no meio da rua, tem quem defenda um cachorro. Agora, pegar a população e colocar a população no meio da rua, pior do que bicho. Mas aí o prefeito fala que ele tem a solução, o atual prefeito Guti, que vai pagar um auxílio aluguel de 300 e poucos reais. Eu duvido o prefeito pegar 300 e poucos reais e ele arrumar uma moradia digna. Ou seja, né, o nosso povo, a nossa gente, a nossa população, ela está sofrendo constantemente com programas habitacionais que pararam, que não existem mais na cidade de Guarulhos, e isso precisa de retomar. Então, isso é um compromisso muito grande que eu tenho aqui, enquanto vereador, de lutar pela moradia das pessoas, da população de Guarulhos, e, acima de tudo, Eloy Pietá e a Fran Correia acreditam e lutam e defendem muito, e lá atrás o Eloy mostrou que ele foi um dos prefeitos que mais regularizou áreas e deu título das casas de moradia aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado, uma boa tarde. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Com a palavra, vereador professor Rômulo. Boa tarde, senhores e senhoras, vereadores. É que eu já subi aqui para responder logo aqui o vereador Leandro Dourado, porque ele falou que o prefeito vai regularizar as questões fundiárias aqui da nossa cidade e falar para a vice-prefeita regularizar também. Regularizar os IPTU que eles devem, né, prefeito? Viu, Dourado? Viu, Dourado? Eu direcionei essa palavra para você. Você falou que o prefeito vai regularizar aqui as questões fundiárias aqui da nossa cidade, que precisa mesmo. Prefeito, eu concordo, o atual prefeito não resolveu nada, só atrasou. Mas a informação que a gente tem, até a própria FAM reconhece isso, vocês devem resolver o problema dos IPTUs aqui da nossa cidade. Segundo a própria FRAN, que eu ouvi, que ela deve, mas só que não fala quanto. Tem uns que falam 60 milhões, outros valores, mas o que é importante é que deve. Quando o prefeito passou lá no Alvorada, semana passada, e a Fran passou lá, eu queria fazer uma visitinha com ela, lá embaixo no Alvorada. O pessoal tem uma saudade dela lá, danada, porque aquela área onde é o SPAM hoje, era da família dela. Aí teve aquele escândalo lá que encheu, destruiu as casas das pessoas, de um passo de mágica, aquele imóvel já não era mais deles. Acabou, venderam, sei lá o que acontece. Passo de mágica. Então, aquilo ali, viu, Edmilson, aquela área do Alvorada, era um clube da cidade do Parque Alvorada. Toda aquela área era um clube do Cidade Parque Alvorada. Por um passo de mágica, virou registro da família Assis de Almeida. A família Assis de Almeida, viu, Leandro, para te lembrar que você não estava aqui nos anos 80, que eu estava junto com o Eloy falava assim, as oligarquias guarulhense que está grilando a cidade. O Eloy que falava isso, o Edmilson já ouviu muitas vezes. Quem te ouviu, Edmilson, você está ouvindo o Eloy agora. Agora, o Eloy está lá usando os aluguéis, que ele tanto criticou. A carinha, você vê que a cara da Fran é maior do que a do Eloy nos banners, né? Muito maior. Aí, o que acontece? O que mudou? O que mudou aí? O Eloy, além de mudar de postura, pulou para o outro lado, pulou o muro, foi abraçar com as elites da cidade de Guarulhos, se abraçou junto, se misturou lá com quem tanta gente combateu aqui.
Então, para mim, pessoas que mudam de lado assim, de uma volta tão grande, para mim é traidor. E para mim o Eloy é um traidor. Está do outro lado, é traidor. Entendeu? É um traidor. Quem não gosta de ouvir isso é o alemão. Mas eu vou, se ele pôr ouvido aqui na caixa de som, eu vou gritar bem alto. Traidor. Traidor. Porque antes a Fran, a família Assis de Almeida, era os grileiros de Guarulhos. Eu ouvia isso dele, a minha fonte é ele mesmo, viu, gente? Qual é a fonte? É ele mesmo, próprio ex-prefeito. Hoje, ele agora está do lado lá que está se beneficiando de tudo que ele combateu. Lembrando que ele saiu do PT falando que o PT não tem democracia. Lá no Solidariedade tem uma democracia danada, né? A democracia é ele mesmo. Como diz os reis, as monarquias, né? O Estado sou eu. Lá na Solidariedade, a democracia é ele próprio. Então, a democracia é perfeita, ele próprio, que é bem típico do Eloy. Então, como eu não tenho compromisso com política, não sou político partidário que nem a Janete político profissional como eles são, eu posso falar as asneiras que eu falo aqui, falo mesmo. Falo as asneiras, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Eu falo as asneiras, não. Então eu falo, o Eloy é um traidor, saiu do PT falando que tem a democracia, foi por Solidariedade que tem a maior democracia do mundo. Dá inveja aos norte-americanos. A maior democracia do mundo está no Solidariedade, quem manda é o dono e quem manda e quem paga, quer dizer, quem está pagando é outro, e aí você sabe como é que funciona essas democracias deles aí. Então, eu lamento dizer com o Eloy, é o triste fim do Policardo Quaresma. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Bom, boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Eu não iria falar nessa parte da sessão, até porque nós temos uma pauta para cumprir, mas me parece que está virando aqui uma rotina. Alguns colegas virem aqui, fazem a fala inicial e aí vão embora, que depois justificam que estiveram na sessão. Eu vou ficar a sessão inteira, mas eu gostaria aqui de responder aqui primeiro ao vereador Geleia. Vereador Geleia, a ministra Aniele Franco, embora seja irmã da nossa querida vereadora Marielle, assassinada brutalmente no Rio de Janeiro, ela não é filiada ao PSOL, ela é filiada ao PT, mas independente da filiação partidária, o que nos cabe é toda a solidariedade. Nossa solidariedade ela não pode ser restritiva, ela não pode ser de conveniência, ela não pode ser condicionada às pessoas que acreditam ou que a gente acredita no que as pessoas fazem. Então, quero dizer que sou totalmente solidário. Foi colocado, o governo tomou uma decisão, e essa decisão, eu acho que foi uma decisão acertada, em que pese todo o histórico e toda a importância do ponto de vista intelectual do ex-ministro Silvio de Almeida nos temas, sobretudo, da questão do combate ao racismo. Ele tem uma contribuição muito importante, mas essa contribuição dele não credencia qualquer tipo de violência contra a mulher. Mas, vereador Wellington Bezerra, que vota no Bolsonaro, toda vez que o Bolsonaro vem à cidade, ele faz questão de ir lá encontrar, não sei se consegue encontrar, parece que o Bolsonaro, ele não é muito um cara simpático, né? Sobretudo com algumas figuras, tendo em vista o fato lamentável que aconteceu durante a última estada dele aqui, onde ele, de maneira brusca, tira a mão do vice-prefeito Jesus, um homem negro com cargo aqui na cidade, candidato, e ele já teve essa atitude outras vezes. Ele tem um gesto ali bastante forte, mas mesmo assim Vossa Excelência continua achando ele uma boa pessoa. Eu vou só relatar algumas coisas, talvez fosse bom, na fala de Vossa Excelência também repudiar. O Jornal do Brasil, em 1998,
fez uma matéria sobre um deputado federal chamado Jair Messias Bolsonaro, que agrediu fisicamente uma mulher chamada Conceição Aparecida Aguiar. Fisicamente. Está lá, só pesquisar você vai verificar. Num programa da Band, ele era entrevistado pela Preta Gil, mulher negra, cantora, apresentadora, e ela faz uma pergunta e ele responde: eu não vou discutir esse assunto, porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como, lamentavelmente, é o seu. Ele justificava que os filhos dele não casariam com um homem, com uma mulher negra. Talvez isso seja pouco, vamos mais. Jamais estuprar você, você não merece, abre e fecha aspas. Isso é ele quem disse em relação a uma deputada federal, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Talvez seja normal também ele dizer que a licença maternidade vai afetar a empresa e os patrões. Talvez seja normal ele falar isso. Talvez seja normal ele falar sobre a fraquejada, que ele só teve filhos homens e quando teve uma mulher foi uma fraquejada. Talvez seja normal também ele falar em 2019 que pela primeira vez na vida o número de ministros e ministras está equilibrado. Sabe qual que era o número? De 22 ministros, 2 mulheres apenas. E ele disse que aquilo era equilibrado. Enfim, mais uma só, que eu tenho tempo ainda, quando ele falou de turismo sexual no Brasil, que ele não achava correto as pautas LGBTQIA+, mas se os turistas quiserem vir aqui para fazer sexo com as mulheres, poderiam vir. Então esse é o seu líder. Eu posso citar, tem vários aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Esse é o seu líder. Talvez fosse bom você também se posicionar sobre isso, porque me parece que as suas opiniões sobre o politicamente correto talvez seja mais só em relação à esquerda. Em relação ao Bolsonaro, pode tudo. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Questão de ordem, vereador. Pela ordem, presidente. Tiago Surfista, questão de ordem. Boa tarde, presidente, nobres pares. Presidente, faleceu o Júlio de Oliveira Garcia, pai do Cezinha, da Secretaria de Meio Ambiente, então queria pedir a Vossa Excelência para conceder a homenagem de 1 minuto de silêncio desta casa. Defiro o pedido de Vossa Excelência, estender-se 1 minuto de silêncio também a senhora Maria José, mãe do nosso amigo Zafra. Zafra, que trabalhou muito tempo no SAAI e é funcionário público. Amigo nosso, amigo da maioria dos vereadores aqui também. É isso mesmo, Meus presidente. sentimentos aí a Maria José, mãe do Zafra. Que eu já ia fazer esse mesmo pedido, que a avó da Michele também, que trabalha com a gente, faz um belo trabalho na saúde, deixar essa extensão também em sentimentos pela família. Obrigada, presidente. Estendido 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Presidente, eu queria falar pela liderança do Solidariedade. Pela liderança do Solidariedade, vereador Leandro Dourado. Obrigado, presidente. Vamos lá.
Eu prestei atentamente aqui atenção aqui na fala do vereador Rômulo, né? Que ele diz aqui, ele fala assim, olha, a vice do Eloy, a Fran, ela deve X ou deve Y, que não se sabe, né? Primeiramente, vereador Rômulo, o senhor deveria ter vergonha de falar um negócio desse, porque o senhor é parlamentar. Se o senhor tivesse tão preocupado com isso, eu já tinha pedido requerimento e informações das dívidas de PTU, de quem deve ou não deixa de dever. Se o senhor não fez e sabe disso, o senhor está prevaricando na sua função enquanto vereador. Está sendo omisso, vereador Rômulo, né? E é vergonhoso o senhor usar a tribuna para dizer que não sabe. Olha, eu não sei. Um munícipe comum dizer que não sabe é uma coisa. Agora, um vereador parlamentar é vexatório. É vexatório, Rômulo. Né? Agora você fala tanto da Fran, né? Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor, Rômulo. Pergunta para o seu candidato a prefeito, para o Alencar, tem ligações, mensagens lá para a Fran, o Alencar convidando ela constantemente para ser a vice. Foi tomar cafezinho, inclusive foi até ela falar com ele Correia para pedir, por favor, para a Fran ser a vice dele. Ou seja, agora eu acho que é uma hipocrisia querer atacar, porque vocês queriam que a Fran estivesse com vocês, né? Mas eu sei que quando o homem, Rômulo, ele é largado por uma mulher bonita, dói. É uma dor de cotovelo que não tem tamanho, né? Uma dor tremenda. Então vamos aproveitar aqui, então vamos falar um pouco mais então sobre as candidaturas também, né? Do que está certo ou o que está errado. Eu queria que você pudesse defender, Rômulo, né? O Alencar tem uma vice que é do Agir, que é partido da base do governo Guti, que para mim é o puxadinho do governo Guti, né? O Alencar também tem no grupo, na base partidária, o secretário de Trabalho do prefeito Guti, Toninho Magalhães, que é um dos outros partidos lá, aliados lá do Avante, aliados a vocês, né? Vocês também têm, Rômulo? Explica ali, Rômulo. O secretário de Saúde de Guarulhos é candidato na chapa de vocês, Rômulo. Na chapa de vocês. É uma hipocrisia vir aqui criticar, o governo Guti, dizendo que a saúde está mal, que a saúde está sendo terceirizada, que tudo está sendo vendido aqui na cidade, e aí vocês colocam quem? Um secretário da saúde, dizendo que, dando um recibo, falando, olha, o Alencar concorda e compactua com o desmando da saúde da cidade de Guarulhos. O Alencar compactua do Hospital Pimentas até hoje não ter sido concluído. O Alencar ele compactua com o lixo que está lá, o HMU. O Alencar compactua com todas as OSs, que estão ceifando a vida da nossa população, porque as OSs elas não contratam médicos, falta atendimento, falta às vezes até de pirona, Rômulo. Eu quero ver o senhor andar, no seu bairro, no seu reduto, e dizer o seguinte, olha gente, agora eu estou aqui com o Alencar e a gente defende a saúde do município, esse caos que está, porque o secretário da saúde se licenciou para disputar as eleições para vereador conosco. Então, para mim, o PT hoje é o puxadinho do governo Guti. Infelizmente, Rômulo, você está fazendo parte do puxadinho do governo Guti. Você tem uma série, uma sequência, de pessoas que fazem parte atualmente. É atual. O secretário da Saúde, o Ricardo Rui, ele se licenciou agora, recentemente. Ou seja, os contratos, que foi tão criticado aqui, como foi uma hipocrisia, Rômulo, o PT querer criticar, por exemplo, o aluguel das tendas aí multimilionárias do Guti. Vocês estão assinando que está tudo certo, está tudo correto. Então, os milhões mais milhões que foram embora nas OSs, esse sim o senhor devia estar preocupado e deveria estar cobrando. Esse sim. Que aí a gente chega em valores estratosféricos, Rômulo. Estratosféricos. Aí não é dívida de IPTU, não.
Aí é sangrar realmente o cofre público, é lesar o cofre público, é lesar a população de Guarulhos. Então, Rômulo, não venha falar aqui da vice, da Fran Correia, que vocês queriam tanto ela, tanto. E volto a falar mais uma vez, Rômulo, quando o homem ele é deixado por uma mulher bonita, dói demais, mas dói aqui, ó, dói no cotovelo. Tá bom, Rômulo? E explica ali depois só a questão do puxadinho Gucci no PT, de todos esses secretários, tá? E acima de tudo o secretário da Saúde. Esse eu queria que o senhor pudesse falar que não está com vocês, que não é da mesma chapa. Inclusive eu vi até foto, Rômulo, do Alencar agarradinho com o Ricardo Rui. Se quiser eu posso mandar para o senhor. Para encerrar. Se quiser, eu posso mandar para o senhor. Tem uma foto do Alencar e o Ricardo Rui agarradinho, tipo assim, ó, tamo junto para destruir a saúde de Guarulhos. Se explique, vereador. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão, 44ª sessão ordinária de 26 de agosto de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Encontra-se sobre a mesa pedido formulado pelo Executivo Municipal solicitando prorrogação de prazos para responder aos seguintes requerimentos. Requerimento número 195 de 2024, de autoria do vereador Wesley Casaforte. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aceito o pedido. Item único ao senhor secretário para leitura. Item único. Leitura e deliberação do projeto de resolução número 005/2024. Regulamenta o regime de adiantamento de despesa no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos, a forma de aplicação e a prestação de contas. Autor, Mesa da Câmara. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, no grande expediente, passamos à ordem do dia. Item 1º, 2º, 3º, prejudicado por falta de parecer. Item 4º, ao senhor secretário para leitura. Item 4º. Primeira votação do projeto de lei número 151/24. Dispõe sobre a alteração da denominação da Avenida Brejinho para Avenida Microrriquerixian de
de Craunil Querikemisian. Autor, Prefeitura. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Prejudicada a votação, tendo em vista não haver quórum para continuar os trabalhos, Deixa esse projeto a vida toda. dou por encerrada a presente sessão.